Show, bom dia meus amigos, bom dia meus parceiros amantes do futebol. Erivan Monteiro passando para mais um giro de notícias desse mundão do futebol aqui nesta segunda-feira. Final de semana de muito futebol. Tivemos futebol no Campeonato Brasileiro na Série B, Série C. Mas vamos ficar voltados mais no Super Mundial, onde os brasileiros, esperamos que os brasileiros façam bonito dentro dessa competição cheia de times aí europeus, times fortes como o Real Madrid. Esse PSG, meu irmão, que esse PSG tá jogando, não tá no gibi, compadre, e se duvidar, é mais um título para esse time, porque o que eles fizeram contra o Atlético de Madrid ontem, já começou o Super Mundial no sábado. O Erivan Monteiro traz tudo para vocês aqui num pacote só nesta belíssima manhã de segunda-feira. Então, se você não conhece o canal, dá uma conferida. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e receba na palma da sua mão todas as novidades do mundo do futebol de um jeito novo e diferenciado, sem babação de ovo, sem mimimi, só a verdade nua e crua, doa quem doer. E aquele Mauro Cid mentiu lá no depoimento, hein, pai? E aí? É na tora mesmo? Vai ser na tora? Porque aquilo ali, aquele teatro já morreu faz. Voltando para o futebol, meus amigos. Atlético 2-1 no Operário, Atlético Goianiense e Curitiba 0-0, o Novo Horizontino bateu o Cuiabá por 3-0 e o Criciúma bateu o Amazonas por 3-2, meus amiguinhos. A Série B pegando fogo. O Brasileiro Série A só volta depois do Super Mundial, que no sábado nós tivemos aí o time do todo poderoso Lionel Messi, o melhor de todos os tempos, mas o time do Lionel Messi só não é mais ruim que falta de fôlego. Uma sorte tremenda, conseguiu empatar o jogo em 0-0 com o Al Ahly. É o grupo que está a equipe do Palmeiras de Parque Antártica. Meus parceiros, o Palmeiras de Parque Antártica empatou com o Porto de Portugal em 0-0, um jogo bem movimentado. E o time do Porto levou o sufoco do Palmeiras, que nem é esse time todo, nem tem essas qualidades todas individuais. Olha, Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson, esse Estevão só melando na cueca. Quem assistiu o jogo sabe, quem não é babão, viu e não vai ter medo de dizer. Melando na cueca, jogo após jogo, esse moleque. Fraco. E quando terminar o Super Mundial, Chelsea, leva embora do meu Verdão de Parque Antártico, porque, meu irmão, uma negação esse moleque. No futebol brasileiro nós temos aí o Antônio Oliveira, que deixou o comando técnico do Sport para ser o novo treinador da equipe do Remo lá do Pará. Antônio Oliveira, o português, é o novo comandante do Remo para o restante da temporada da Série B, da Série C, meus amigos. Não, Série B. Os caras estão na Série B, Erivan, se liga, maluco. E ainda falando de mercado da bola, dando entrevistas para a Sofia Miranda do Sport TV, John Texton falou que é oficial. Igor Jesus, assim que terminar o Super Mundial, é reforço da equipe do Nottingham Forest da Inglaterra. O zagueiro Jair também está em negociações e provavelmente vai sair. A situação do Cuiabano ainda está meio emperrada e por enquanto o Cuiabano é ainda jogador da equipe do Botafogo lá do Rio. E o John Tex pediu também que a torcida tivesse paciência, porque jogadores que estão em alta em seus clubes como o Botafogo, que ganhou o Libertadores, que ganhou o Brasileiro, que está no Super Mundial, os destaques, claro, vão receber sondagens e o dinheiro que chega é muito e não tem como recusar, mas ele se comprometeu a repor a saída desses atletas ao mesmo nível. Vai contratar do mesmo nível do Jair, vai contratar do mesmo nível do Igor Jesus. Se o Cuiabano for embora, que é o melhor lateral esquerdo hoje, bom, ali pau a pau com o Piquerez, um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, e o cara disse que as ofertas não tem como recusar, que a torcida tem que entender, mas ele prometeu que vai contratar à altura de qualquer jogador que venha a sair da equipe do Botafogo glorioso lá do Rio de Janeiro. Show de bola, é um compromisso do cara. Falando de John Tex, cara, era um time que um dia desse estava na Série B, devendo a Deus e o mundo, se acabando em vida. Se não fosse o John Texton e a sua bela competência, quem era o Botafogo hoje? Será que estaria na elite do futebol? E hoje, disputando um Super Mundial para quem um dia desse quase caindo para a Série C, devendo a Deus e o mundo, quase quebrando. Então,
o cara sabe o que faz, então tem que dar um crédito pro que o cara fala, beleza? Hoje nós vamos ter o penúltimo jogo da 12ª rodada da Série B. A Chapecoense recebe a Ferroviária, meus amigos. E como eu falei do Porto, que empatou com o Palmeiras 0-0, PSG 4-0 para cima do Atlético de Madrid, os caras o fino da bola. E quando um treinador é inteligente, esse Vitinha, quando chegou na equipe do PSG, ele era um meia bem avançado. Alguém chegou e disse, cara, joga um pouquinho mais para trás, aquele volante, mas aquele volante que sai pro jogo, cara, hoje, e olha que eu maiava esse cara, porque era na posição errada, pai. Eu não tinha percebido isso, mas tem treinadores que percebem, assim como eu dizia que o Zé Rafael, como meia, não jogava nada, era um doente. Abel Ferreira, depois de vários treinadores que passaram pelo Palmeiras, percebeu, recuou o cara como primeiro volante. Olha o que o Zé Rafael se tornou na equipe do Palmeiras. Saiu porque a idade chega, perde velocidade, o futebol de hoje em dia é muito físico, mas o melhor jogador da equipe do Palmeiras chamava-se Zé Rafael, e hoje o Vitinha dá show no meio de campo da equipe do PSG. Desirê Doué, Kvaratskhelia, até o Fabinho Ruiz, do jeito que o time tá jogando bem, meu irmão, o time tá fino da bola, e o Atlético de Madrid, Jesus, não viu nem a cor da bola. Botafogo 2-1 para cima do Seattle Sounders, e o Bayern de Munique, pai, 10-0 para cima do Auckland. Mas só que o Auckland é um time lá da Nova Zelândia. Nova Zelândia, alguém sabe jogar bola? Nem jogar bola esses caras sabem, mano. Então, meu irmão, foi lá só para brincar, só para se divertir. E o Bayern, 10-0. Hoje nós vamos ter Boca Juniors e Benfica. O Boca Juniors não ganha de ninguém no Campeonato Argentino, que dirá o Super Mundial. Meu Deus do céu. Chelsea e Los Angeles. Flamengo e Esperança Tunis. Espera-se também uma vitória do Flamengo, que esse Esperança Tunis é um time lá da Tunísia, é um país que não tem uma boa cultura dentro do futebol, não é forte. Vamos esperar que o Flamengo faça uma bela partida, consiga trazer 3 pontos e se mantenha firme e forte dentro do seu grupo, que os outros do grupo são Chelsea e Los Angeles. Dá para passar, hein, Flamengo? Dá para passar. Boa sorte aí ao Flamengo e a todos os outros brasileiros aí, que o Fluminense é o outro que ainda vai estrear também. Parabéns ao Palmeiras, que conseguiu um 0-0 com o Porto de Portugal. Parabéns ao Botafogo, que ganhou ontem de 2-1. E vamos esperar que o Flamengo consiga uma grande vitória hoje para cima do Esperança Tunis. 1-0, jogando bem ou mal, 1-0 vale, garante a vitória e garante aí a briga pelo topo da tabela desse grupo, que tem Chelsea aí, que é um time fortíssimo. Forte e vai ficar ainda mais forte. Erivan Monteiro, sempre com novidades do mundo do futebol para vocês, de segunda a sexta-feira. Faça parte da família e não esquece de deixar o like. Taca o dedo no like, faça o nosso canalzinho continuar crescendo e que mais pessoas possam ver o Erivan Monteiro no YouTube e passem a querer fazer parte da nossa família, de um canal totalmente independente, sem mimimi, sem blá blá blá. Erivan Monteiro no YouTube. Tamo junto e misturado. Fiquem todos com Deus.